Muito bem, pessoal. Como eu comentei com vocês, nós não vamos ter aula na segunda-feira, né, em função da portaria que o Ministério publicou, suspendendo as aulas de segunda-feira. Então eu vou gravar para vocês aqui uma sequência de exercícios, alternando aí capítulos 3, 5, 6, voltamos de novo, 3, 5, 6, e eu vou deixar esses slides para vocês à disposição lá no PVNet Moodle, ok? Dúvida que vocês tiverem na hora de ver esses vídeos, na hora de ver a solução de exercício, pessoal, aquela parte que você explicou, eu não consegui pegar o que você fez ali, por que fez daquele jeito, escreve pra gente, eu boto isso no fórum e a gente vai interagindo até a data da prova, ok? Um abraço. Muito bem, vamos começar com o primeiro exercício, e esse exercício diz o seguinte: uma esfera de aço de um rolamento industrial tem um calor específico de 559, condutividade térmica de 48,8, e a massa específica de 7.832, com um diâmetro de 300 milímetros. Um tratamento térmico é efetuado resfriando essa esfera de 500 graus até 144, usando um fluido de refrigeração, o óleo térmico a 100 graus, com um coeficiente de convecção quase de 20 watts por metro quadrado por Kelvin. Determine o tempo necessário para esse tratamento térmico, ou seja, para você pegar essa esfera a 500 graus e levá-la a 140. Ele é um problema que está te perguntando a respeito de tempo, um problema de condução em regime transiente, que é o que a gente viu aí no capítulo 5, né? Condução transiente. Bom, todo problema de condução transiente, qual é a primeira coisa que você faz? Vamos olhar qual método que nós vamos usar. E o método mais simples de usar é o método da capacidade concentrada. Então, o método de capacidade concentrada, para a gente fazer uma avaliação desse método, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Olhar o número de Biot. Né? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o número de Biot. E o número de Biot é HLC, o comprimento característico, dividido pela condutividade. Né? O que é o comprimento característico? De onde que ele vem naquela formulação de condução transiente? Como a gente faz o balanço de calor? Né? Esse comprimento característico ele vem da razão entre o volume do seu sólido em relação à área de troca térmica, no caso da esfera, a área superficial. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr3 e a área de troca de calor, a área da superfície da esfera, 4πr2. Né? Então, a gente cancela aqui o 4π com 4π, o R2 com o R. Né? Então, a gente tem o raio sobre 3, como o problema nos deu o diâmetro sobre 6. Então, substituindo no número de Biot, né, nós temos aí que o Biot, para caracterizar esse problema, vai ser o H diâmetro sobre 6K. Se a gente substituir esses dados que foram fornecidos, a gente tem um coeficiente de convecção, 19,88 watts por metro quadrado por Kelvin, o diâmetro de 300 milímetros, 0,3 metros, dividido aí por 6, e a condutividade desse material que foi dada de 48,8 watts por metro por Kelvin. Como a gente sabe, o número de Biot ele é um adimensional, né? Então, o watts corta com watts, metro com metro, metro quadrado, corta com esse metro quadrado, e o Kelvin corta com Kelvin daqui. Então, fazendo essas contas, nós vamos ver que o número de Biot para esse problema vai ser um número bem pequeno, vai dar 0,02. E qual que é o critério para a gente usar o método de capacidade concentrada? Ou seja, considerar que as variações de temperatura no interior do sólido, dentro da esfera, era pequena em relação às temperaturas externas. Né? É 10%, ou seja, como o número de Biot ele é menor que 0,1, 10%, né, das variações, o método de capacidade concentrada pode ser usado. Ok? Então, vamos pegar aqui os nossos slides, né? Se a gente for olhar os slides de método de capacidade concentrada, aqui nós temos uma equação que está relacionando exatamente a variação de temperatura no tempo em função dos parâmetros do problema. Então, o nosso comprimento característico ele vem aqui, ó, dessa razão entre o volume e a área. Então, vamos pegar essa equação, que é a nossa equação básica, e vamos ver se você já consegue resolver esse problema. Então, está aqui a nossa equação básica, né? Então, vamos dar uma olhada se a gente tem todas as informações que a gente precisa para calcular o tempo. Nós queremos saber essa variável aqui, ó, qual que é o tempo para efetuar esse resfriamento. Né? Então, essa equação ela relaciona a temperatura média da sua esfera em função do tempo. Né? O que você precisa para calcular esse tempo? Todas as outras variáveis. Né? O que vai ser, no caso, a temperatura T? Seria a temperatura da esfera que você quer obter no final desse tempo, ó, 140 graus. Então, esse T aqui que eu estou marcando, ele é 140 graus Celsius. Qual é a temperatura do fluido? Ó, usando um óleo térmico a 100 graus. Então, a temperatura do fluido é de 100 graus Celsius.
E a temperatura inicial, ou seja, esse problema começou com qual temperatura? Ó, essa esfera estava inicialmente a 500 graus Celsius. 500 graus Celsius. Quais outros parâmetros você precisa? Você precisa do coeficiente de convecção, que é dado, a gente já usou ele inclusive, o H é conhecido. A área da esfera a gente já viu ela aqui, ó, 4πr3. Então, na verdade, ó, essa área sobre o volume inverso disso, ó, é o LC, que nós já calculamos ele aqui, é diâmetro sobre 6. 6 sobre o diâmetro. Então, esse parâmetro você conhece, né? E a densidade e o calor específico também são conhecidos. Então, basta você aplicar o LN e isolar o tempo. Fazendo essas contas, você vai achar aí que o nosso tempo de resfriamento vai dar aí os 7,04 horas. Ok? Vamos começar o segundo problema, então. Esse segundo problema diz o seguinte: dois longos bastões de cobre com condutividade de 379, com diâmetro de 10, estão isolados, são soldados ponta a ponta com uma solda, que tem um ponto de fusão de 650 graus Celsius. Os bastões encontram-se no ambiente de 25 graus Celsius, com um coeficiente de transferência de calor igual a 10. Qual que é a menor alimentação de potência necessária para efetuar essa sondagem? Bom, então esse é um problema que você olha assim e fala, é um problema de quê? De aleta transiente, aleta de convecção, né? Então está falando aí de longos bastões de cobre, você vai soldá-los, né? Então esse é um problema onde a gente tem dois corpos, onde esse calor vai fluir através desses dois corpos finos. Então, superfícies estendidas seria um problema aí de condução em aletas, né? Mas vamos fazer um esquema desse problema para a gente entender realmente o que está sendo pedido aí. Então ele tem dois longos bastões de cobre, que vai ser soldados ponto a ponto. Então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Vamos fazer um esquema, né, desse problema. Um esquema. E esse esquema vão ser dois longos bastões de cobre, onde nós vamos conectá-los ponto a ponto. Então está aqui o primeiro bastão e o segundo bastão. E vamos juntar ele ponto a ponto e vamos aplicar aqui uma taxa de calor, uma quantidade de calor, que ele quer, ó, uma potência, calor. Esse calor vai gerar, vai promover um aumento de temperatura nessa região do contato e vai fundir esses bastões. Do lado de fora existe um fluido com um coeficiente de convecção que é dado de 10 e uma temperatura de fluido T infinito conhecida. Né? E você sabe que nesse ponto a temperatura é de 650 graus Celsius. Ele quer saber a quantidade de calor que você tem que jogar aqui dentro. O que vai acontecer? Quando você aplicar essa fusão nesse ponto, esse calor vai fluir de forma simétrica para cá e para cá. E ao longo da transferência de calor, ao longo dessa superfície estendida, esse calor vai sair pela superfície, pela convecção. Então, na verdade, se você olhar esses dois bastões colados, você tem um problema de aleta, né? São duas aletas coladas. Bom, então o problema de aleta, o que você quer calcular? O que é total, né? Depois nós vamos pegar nossas equações básicas, né? Equações básicas. O que você deseja nesse problema, na nossa solução, né? O que você deseja calcular é o que do bastão, essa potência. Então, essa potência é a transferência de calor que vai passar por duas aletas. Então, vai ser 2 vezes o que da aleta. Então, para você escolher entre os 4 tipos de solução para aleta, de taxa de calor na aleta, a gente tem que definir o quê? A taxa, a condição de contorno que acontece na ponta da aleta. Então, a gente tem aí 4 tipos de problemas de aletas, né, de soluções para aletas. Convecção na ponta da aleta com temperatura da ponta definida, conhecida, ponta diabática e problemas aí onde de aletas muito longas. Como nesse problema ele não te falou o comprimento da aleta, que a gente geralmente usa a letra L, né, para isso, para determinar a extensão dessa aleta, né? E ele fala que os bastões são muito longos. Então o que nós vamos considerar nesse problema? Nós vamos considerar que a gente tem um problema de aleta infinita. Então se a gente voltar lá nos nossos slides e olhar a solução para problemas de aletas, né? A gente tem aqui a solução de aletas muito longas, aletas infinitas, né? Então, o nosso Q de aleta, a gente pode calcular ele diretamente por essa equação básica. Então, a nossa equação básica, para calcular o Q da aleta,
você vai precisar do coeficiente de propriedades, você vai precisar do coeficiente de convecção, o H, que está sendo dado no problema, o H de 10. Você vai precisar da condutividade térmica, 379. E você precisa agora desses outros 3 parâmetros, perímetro, área transversal e θB. Bom, vamos começar com o perímetro. Né? O que é o perímetro da aleta? Né? O perímetro da aleta é a corda no entorno que vai delimitar a área transversal. Então, o perímetro da aleta vai ser essa corda daqui, ó. Eu estou marcando aqui. Esse é o perímetro da aleta. Então, o perímetro da aleta é o comprimento de uma circunferência, πd. O que vai ser, perdão, a nossa área transversal? A área transversal à transferência de calor, que é a área que o perímetro delimita, né? Então, essa área que eu estou achurando aqui, ó, é a área transversal. Então, a área transversal vai ser πd2 sobre 4. E quem que é o θB? O θB, o θ, por definição, é o que a gente chama de temperatura reduzida. Θ é T menos a temperatura do fluido, temperatura reduzida em relação à temperatura do fluido. Né? Então, como foi dado o T na coordenada x igual a 0, ou seja, na base da aleta, esse T é o T da base. Se o T é o T da base, o θ é o θ da base, que é exatamente o que é colocado aqui. Então, nas soluções de aletas, a gente sempre calcula a taxa de calor a partir da temperatura reduzida da base, θB. Né? Então, vamos dar uma olhada e ver se você tem tudo que você precisa. Né? Então, 2 vezes o que é da aleta, 2 vezes a raiz de H, o perímetro está aí, ó, πd, vezes a condutividade, área transversal, πd2 sobre 4, θB. Então, aqui você pode colocar para fora da raiz quadrada o π, você pode colocar o diâmetro ao quadrado para fora e o 4 para fora. Então, você vai ficar aí com 2 vezes o π vai para fora, um dos diâmetros vai para fora, o 4 vem para fora como raiz de 4, que dá 2, e você tem aqui, o que ficou aqui dentro? Ficou o H, ficou um dos diâmetros, ficou a condutividade, θB. Então, agora você vai no enunciado e olha se você tem tudo que você precisa. Né? Então, o H e a condutividade são fornecidos, você tem aqui o H e você tem a condutividade, o θB, temperatura da base menos a do fluido, o fluido está a 25 graus e a temperatura da base, a que você precisa para soldar esses bastões, 650 graus Celsius. Então, o θB também é conhecido, assim como o H e o K. E o diâmetro dessa aleta também é fornecido desse bastão, 10 milímetros. Então, você tem todos os dados para fazer o cálculo. Lembre-se sempre de fazer as contas jogando aqui dentro as unidades, porque aí você vai ter certeza que você vai conseguir cancelar todas as unidades, ou seja, na hora de jogar uma variável para fora do quadrado, né, se você esqueceu a raiz, as unidades vão denunciar algum erro de conta nesse sentido, você tem um pouco mais de segurança para fazer essas contas. Então, fazendo o cálculo de 2 vezes o Q da aleta, que é a potência que você precisa fornecer para alimentar 2 aletas, você vai chegar no resultado aí de 120,9 watts. Gigante? Vamos lá, mais um exercício. Então, considere um escoamento sobre uma mesma placa plana, retangular, com a temperatura de superfície maior que a do fluido, ou seja, essa placa vai jogar calor para o fluido, em 2 arranjos distintos, como está sendo mostrado abaixo. A correlação para o coeficiente local de convecção é h de x é igual a uma constante, velocidade elevado a meio, e x elevado a menos meio, em que x é a distância a partir da borda da placa, da ponta da placa. V é a velocidade do fluido e c é uma constante positiva. Em todos os casos, o fluido que escoa sobre a placa é o ar. Assinale V ou F para as afirmativas abaixo. A taxa de calor no caso B, é maior que no caso A, pois o coeficiente médio de convecção no caso B ele é maior. Como é que a gente faz essa análise? Bom, se você olhar para a correlação, né, a correlação está te dando o valor do H, coeficiente de convecção, em função da posição X. Né? Então, se a gente for pensar isso num gráfico, como é que seria o gráfico dessa função? Que função? Do H local, x, né, índice x, em função da posição x ao longo da borda da placa, da ponta da placa para frente. Essa é a direção de x. Como é que funciona essa função?
né? Se você olhar, para o x igual a zero, se você inverter isso aqui, ó, o h é 1 sobre x a meio, né? Se o x vai a zero, o h vai a infinito. É uma função hiperbólica. Então, o h vai decaindo ao longo do x. E é uma função assintótica, né? Se o x tender a infinito, o h tende a zero. Então, esse é o comportamento do h. Então, se a gente for marcar aqui as placas A e B, nesse gráfico, nesses comprimentos, a primeira placa, a placa A, ela tem um comprimento, ó, 2L. E a placa B tem um comprimento L. Então, o que ele está afirmando aqui? Ó? A taxa de calor, no caso B, é maior. Bom, taxa de calor. Do que depende a taxa de calor? Vamos lá colocar a equação da taxa. Como o nosso colega fala, vamos chamar o Newton. O que é a taxa? É o fluxo vezes a área. E o que é o fluxo? Bom, o mecanismo é convecção, é H vezes a área, temperatura da superfície menos a do fluido, né? É definição da taxa. Bom, a temperatura da superfície do fluido das duas placas é igual, então esse termo não muda no caso A e no caso B. A área das duas placas também é constante, não muda. Então, o que vai diferenciar os dois casos é o H. E lembrando que quando você escreve a equação de resfriamento de Newton, a lei de resfriamento de Newton, o H é um H médio. Só que o nosso H é uma distribuição, é uma função. Como é que você calcula a média? Como é que a gente viu isso em sala, né? Então, para o primeiro caso, né, no caso A, o que seria o valor médio da função? Seria a média da função entre o ponto 0 e o ponto, a coordenada 2L. Então, é a média da função aqui. Se você fizer aí uma regra do trapézio, regra do paralelogramo, né, esse valor de H médio vai estar, né, alguma coisa desse tipo aqui, ó. Esse seria aí o valor do H médio para o caso A. Se a gente for olhar graficamente o caso B, ó, que eu marquei em roxinho aqui, ó, a extensão da placa é menor. Ó. Então, você pegaria uma média da função entre 0 e L. Então, nesse intervalo aqui, ó, o que seria a média da função desse intervalo? De novo, você pega uma regra do paralelogramo, vai ser alguma coisa assim. Ó. Esse seria o valor médio da função. Então, esse aqui seria o H médio para o caso B. Então, como o H é uma função decrescente, o valor médio da função sempre vai ser maior que o valor do H local. Então, a primeira alternativa vai ser verdadeira, né? Porque o coeficiente médio no caso B, realmente, ele é maior. Uma vez que o H é uma função decrescente, o H decai com a posição. Okay? Então, na segunda afirmativa, o que a gente está olhando, né, é exatamente essa discussão de como que o coeficiente de convecção varia. Ele pergunta o seguinte, ó, ele afirma que o coeficiente de convecção local, ao final da placa, ao final de cada placa, é o mesmo. Não, ele não é o mesmo. Né? Ao final da placa A, ó, nessa ponta, né, ao final da placa, a gente está falando desse valor do coeficiente aqui, ó, que é diferente do valor do coeficiente ao final da placa B, de extensão L. Ó. Esse seria o valor do coeficiente da placa B. Então, aqui seria o H local para a placa A, e aqui seria o valor do H local, H de X, para a placa B. E para a placa B é maior. Então, essa segunda alternativa, afirmativa, perdão, ela é falsa. Ok? Bom, um detalhe desse problema, se te pedisse para calcular efetivamente o valor do H, né, como é que a gente viu? Né? Você calcula o H médio fazendo a integração da área, né, 1 sobre área, integral de um ponto a outro, nesse caso, em toda a extensão da placa seria de 0 a L, vezes o H local, o H de X, vezes o elemento de área. Né? Essa é uma integral dupla, né? Então o elemento de área, né, vai ser a largura da placa, que a gente pode chamar isso aqui de W, né? A largura da placa, o elemento de área vai ser um W dx. Ou seja, a gente vai pegar aí uma fatia dessa placa, né, e somar o dq que é liberado, né, a fatia de calor que é liberada em cada pedacinho de área dA, né? Perdão, é taxa, né? O dA vezes H, d menos T do fluido. Né? Então a gente vai somar a contribuição do H em cada ponto, em cada fatia dessa placa até o final. E aí, integrando o dq, você consegue calcular, né, a taxa de calor total. Daí é que vem a definição, como a gente mostrou em aula, a definição do H médio vem daí. Né? Então a área da placa, né, no caso desse problema específico, né,
vai ser, no caso da placa A, seria 2L vezes L, né? 2L2, você vai integrar de 0 a 10. E a largura, no caso da placa A, a largura da placa seria a cota L. Ok? No caso B, a área não iria mudar e o W seria a largura da placa B, seria 2L ao invés de L. No caso A, se integra de 0 até o final da placa, 2L, e no caso B, se integra de 0 a L. Ok? Bom, mais um. Uma placa de vidro de 12,5 mm de espessura, uma temperatura de 600 graus Celsius, é removida de uma operação de prensagem e deve ser resfriada rapidamente. A engenharia de processo planeja usar jatos de ar a 25 graus Celsius com um coeficiente de convecção de 400 para resfriar essa placa por um ou por ambos os lados da placa de vidro. A condutividade térmica dessa placa é de 5 watts por metro Kelvin, e a massa específica de 3.000 e o calor específico de 750. Calcule o menor tempo de resfriamento para a temperatura máxima dessa placa a atingir 100 graus. Bom, tem muita informação nesse problema, então vamos começar aí montando um esquema desse problema, né? Letra A, vamos fazer um esquema dessas duas situações. Então, o primeiro caso é você planeja resfriar essa placa de duas formas distintas. Você pode resfriar isso por ambos os lados, usando jatos de ar, ou você pode resfriar isso apenas por um lado. Onde você resfria mais rápido? No caso A ou no caso B? No caso, seria o caso A, por quê? Porque você está expondo o seu sólido, a placa de vidro, você está expondo o seu sólido em duas áreas ao invés de uma só. Você está resfriando pela área de cima e pela área de baixo. Você dobra a área de resfriamento. Aumentou a área, lei de resfriamento de Newton, aumentou a área, você aumenta a taxa de calor, você retira o dobro, no caso, pelo menos o dobro de calor. Então, nós vamos ficar aí com essa configuração de resfriar pelos dois lados, vai ser aí a nossa melhor situação. E nesse caso, ó, como é que funcionaria a dinâmica do resfriamento? Bom, inicialmente você tem a placa com uma temperatura uniforme, né, de 600 graus Celsius, né? E ao longo do tempo, o calor vai saindo pelas paredes e ao longo do tempo, a sua temperatura vai variar de forma simétrica em relação à linha central dessa placa, até chegar no equilíbrio térmico, né, no tempo tendendo a infinito, onde essa sua temperatura vai ser de igual à do ambiente, a placa atingir aí a temperatura do fluido, 25 graus Celsius. Bom, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule nesse problema, calcular o tempo, o menor tempo de resfriamento, resfriando por cima e por baixo, onde a temperatura máxima da placa atinja 100 graus Celsius. Então, onde que a temperatura máxima dessa placa vai estar? Na superfície ou no centro? Vai estar no centro da placa, porque ela está resfriando de dentro para fora. Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer nesses problemas, né, na hora de olhar as nossas equações básicas, né, é que tipo de equação a gente vai usar. Equações básicas. Ou seja, essa diferença de temperatura interna, ela é muito pequena em relação à diferença de temperatura externa, aí a validade do método, por exemplo, de capacidade concentrada. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar a solução de método de capacidade concentrada primeiro. Então, a primeira coisa que nós vamos olhar é o número de Biot, HLC, comprimento característico, sobre a condutividade, para depois escolher qual técnica de solução nós vamos utilizar. Então, vamos calcular esse Biot. Né? Bom, lembrando, de onde que vem o HLC mais uma vez? Então, o HLC ele vem do volume sobre a área. Né? Então, para facilitar um pouquinho a interpretação desse problema, ao invés de falar que essa placa toda tem uma espessura L, eu vou chamar que essa placa tem uma espessura 2L. Ou seja, se o método de capacidade concentrada não for válido, eu já tenho aqui uma cota pronta para definir aí um problema de condução onde os efeitos especiais são importantes. Então vamos chamar que essa placa tem uma espessura 2L e tem aqui né, a área superficial dessa placa, uma área A de cada lado. Né? Então nessa configuração, ou seja, uma placa de área superficial A e espessura 2L, o que seria o volume da placa? Seria a área vezes a espessura. A área vezes a espessura, 2L. E o que seria a área de troca térmica? A área de troca térmica seria a área total. Como eu estou resfriando por cima e por baixo,
A minha área vai ser 2 vezes a área da placa. Então, você vai cortar a área com a área, o 2 com 2, o seu comprimento característico vai ser o próprio L. Então, para a gente avaliar se o médio de capacidade concentrada pode ser vasto, como a gente fez no nosso primeiro exercício, né, vamos calcular esse LC, né, que é o próprio L, e agora a gente calcula aí o número de BO. O LC é o próprio L, HLC, que é L, sobre K. Bom, o H é dado nesse problema, né, o coeficiente de convecção, nesse caso, é de 400, ou seja, um resfriamento bastante intenso, watts por metro quadrado por Kelvin, né? O comprimento, a espessura da placa, eu estou considerando aqui meia espessura de placa, né? A placa tem 12,5 milímetros, então eu vou pegar metade desses 12,5 milímetros, 125 por 2, metade da espessura, só o L, né? Não 2L, isso está em metros, e a condutividade desse material, que é de 5 watts por metro por Kelvin. Né? Então, fazendo essas contas, você vai ver que o seu número de BO vai dar igual a 0,5. Como 0,5 é maior que 10%, 0,1, o médio de capacidade concentrada não é válido. Então, os efeitos espaciais são importantes, ou seja, as variações de temperatura interna são muito importantes. Então, no caso, nessa situação, nessa solução, né, onde que vai ocorrer a temperatura máxima na placa? Se a gente for olhar o perfil de temperatura, ó, a partir da região simétrica, né, ela vai resfriar de dentro para fora, o calor vai fluir com a mesma intensidade a partir da linha central. Então, a temperatura máxima, né, ao longo do eixo X, né, vai estar aqui no centro. Ó. Essa aqui seria o ponto de temperatura máxima. O T na coordenada 0 seria a temperatura máxima. Por que isso é importante identificar qual que é a coordenada, de onde que parte o sistema de coordenadas? Porque a solução da condução transiente, quando os efeitos especiais são importantes, ela vem da solução da equação da condição de calor transiente, e essa solução da equação ela usa duas condições de contorno. Na coordenada x igual a 0, sempre a coordenada x ou r, né, igual a 0, é sempre o ponto de simetria, ou seja, o ponto de fluxo de calor igual a 0. E a coordenada x adimensional igual a 0, ou seja, x igual a espessura da placa, né, nesse ponto, esse é o ponto onde existe a convecção de calor, é a condição de contorno de convecção. Então, no nosso caso, nós estamos interessados em calcular a temperatura na posição x igual a 0. Então, a solução que está nos nossos slides, né, para condução transiente, né, a gente tem aqui, ó, em termos de temperatura reduzida dimensional, né, é em função de um cosseno de zeta e x bolinha. Vou trazer a equação para cá. Então, para você usar essa equação, o que você precisa definir? Ele quer o tempo de resfriamento, né, desse sistema, menor tempo. O tempo de resfriamento vai vir de onde? Vai vir do número de Fourier. Né? Então, vamos colocar aqui umas equações de suporte, já definimos o BO. Vamos definir agora o número de Fourier. O número de Fourier é definido como αT sobre o comprimento característico ao quadrado, que no nosso caso é o próprio L. Então, se você calcular o Fourier, você calcula o L. E lembrando quem que é o alfa, né? O alfa é K sobre ρCp, é a difusividade térmica. Né? Como foi dado esses três parâmetros, você conhece a difusividade térmica, você conhece o alfa. Bom, temperatura reduzida. Temperatura reduzida é θ. T menos T do fluido. Temperatura reduzida adimensional, θ bolinha, em relação à temperatura reduzida máxima, que acontece entre a temperatura inicial e a temperatura final. Bom, qual que é a próxima variável? X adimensional. Quem que é o x adimensional? X bolinha é a coordenada x dividido pela espessura L. Ou seja, nessa solução, esse é o ponto onde x bolinha é 0 e esse aqui é o ponto onde x bolinha é unitário. No nosso caso, a gente tem interesse em x igual a 0. Então, pegando essa solução, vamos começar a abrir essas equações, né? O θ vai ser o T menos o T do fluido, TI menos o T do fluido, igual a C1 exponencial de menos zeta 1 ao quadrado, vezes o número de Fourier,
αt sobre L2 e o cosseno de zeta1 x bolinha. Como a temperatura, a gente está interessado na temperatura central, o x bolinha é igual a zero. Né? Então, o cosseno de zero, esse termo vai dar 1. O cosseno de zero vale 1. Então, isso aqui tudo vale 1. Então, aqui agora você consegue isolar o tempo. Então, o que falta? Vamos dar uma olhada se você tem todas as variáveis que você precisa, né? Bom, vamos começar olhando para as temperaturas, né? O que é a temperatura T? É a temperatura que você quer atingir, a temperatura na coordenada x igual a zero e num tempo T, que ele quer que a gente calcule, né? Tem a coordenada na coordenada central. Essa temperatura que ele quer atingir os 100 graus, essa é a temperatura de 100 graus, ele está usando jatos de ar a 25 graus, e essa placa estava inicialmente numa temperatura de 600 graus. Então, TI é 600 graus Celsius. Bom, para calcular o alfa, que a gente tem aqui ó, na equação, o que você precisa? De K de ρ e Cp. Então, você tem aqui a densidade, você tem o calor específico e você tem a condutividade. Então, o seu alfa ele é conhecido. E o L você já tem, a metade da espessura da placa. Então, falta você determinar quem que é o C1 e quem que é o zeta1. Então, lembrando que nessas soluções, quando os efeitos especiais são importantes, o número de Biot ele não aparece explicitamente na equação básica. O número de Biot ele aparece em função das constantes C1 e zeta1, que são tabeladas. Então, como a gente já calculou o nosso número de Biot, que é de 0,5, o que a gente vai fazer agora? Vamos lá na tabela. Vamos lá na tabela e vamos buscar esses valores de número de Biot e Fourier. Então, aqui na tabela, né, vou pegar a tabela para a parede plana, vou trazer ela para cá. Então, daqui a gente consegue dar uma olhada, né, nesse nosso número de Biot. Então, nós estamos interessados, ó, o nosso número de Biot que a gente calculou ó, é de 0,5, perdão, é de 0,5. Aqui. Então, você vai olhar na tabela, o número de Biot, 0,5. Tá aí a constante, parede plana, zeta1, lembra que está em radiano, na hora de fazer contra a calculadora, cuidado. E a constante C1. Né? Então, está aqui o zeta1 e está aqui a constante C1. Então, agora você pode isolar, passa o C1 para cá dividindo, isola o tempo, aí você consegue calcular direto. Fazendo essas contas, você vai achar aí que o tempo de resfriamento para esse problema vai dar 86,8 segundos. Okay? Então, esse é o caso do resfriamento mais rápido, com a maior taxa possível, que é quando você resfria dos dois lados. Né? Ah, mas se o problema fosse resfriar apenas por um lado, se fosse resfriar apenas por um lado, o seu problema seria o seguinte, ó, essa face, por exemplo, estaria isolada, e a face de cima estaria sujeita à convecção. O que vai mudar? Aqui continua sendo a sua coordenada x igual a 0, é sempre na face isolada, só que agora a sua espessura não vai ser mais L, a sua espessura vai ser 2L. Se a sua espessura vale 2L, se a sua espessura vale 2L, o seu número de Biot vai dobrar, vai ser 2 vezes maior, o seu número de Biot vai ser igual a 1, aí você vai ter outros valores de constante C1 e C2, você vai calcular um novo tempo. Aumentou o Biot, aumentou o tempo de resfriamento, né? Por isso, nesse caso, o resfriamento vai ser mais longo. Você tem só uma área para trocar calor, ao invés das duas áreas da placa, a área de cima e a área de baixo. Ok? Então, muito cuidado com problemas onde a gente tem efeitos espaciais, né? A gente faz uma avaliação do Biot usando o comprimento característico e, depois disso, você tem que olhar aí qual coordenada que você tem interesse. Se é na linha central, que é sempre x igual a 0, ou na superfície, a face que está em contato com a convecção, que é sempre x adimensional igual a 1, ou x igual a L. Gigante? Muito bem. Até agora os problemas foram bem tranquilos. Vamos começar a pegar alguns problemas um pouco mais interessantes. Né? Por exemplo, esse número 5 aqui diz o seguinte. Uma letra piniforme, na forma de um pino de alumínio, tem uma condutividade de 160.
o diâmetro de 4 e uma efetividade de 23,5. A aleta está exposta a um fluido com coeficiente de convecção de 220 e a temperatura de 20 graus. A temperatura da base da aleta é de 100 graus. Então, determine o comprimento dessa aleta em milímetros, considerando que há convecção na ponta. Então, esse é o caso mais comum, é o caso mais real, onde a grande maioria das aletas tem sua ponta exposta ao fluido e há uma parcela da transferência de calor pela ponta, né? Então, vamos começar esse problema fazendo um esquema, né, para entender o que está sendo pedido aí. Tá? Então, vamos começar aí com um esquema desse problema. Então, nesse esquema, nós vamos desenhar aqui uma aleta piniforme, na forma de um pino, né, que ela está presa a uma superfície que tem a temperatura, né, nessa ponta, nessa base da aleta, a temperatura TB. Temperatura da base da aleta, que foi dada nesse problema de 100 graus. Né, existe convecção na ponta da aleta, onde o H e a temperatura do fluido ela é conhecida. O diâmetro dessa aleta também é conhecido. Né? E ele quer que a gente calcule o comprimento, a extensão dessa aleta L. Isso que a gente não sabe, ele quer determinar. E ele deu a efetividade da aleta. Né? Então, vamos começar esse problema exatamente pensando nessas nossas equações básicas. E a primeira equação básica vai ser aí a equação da efetividade. Equações básicas. Né? O conceito de efetividade, né, nós vimos aí nos nossos slides, o conceito de efetividade é quantas vezes mais, né, a aleta que você afixa naquele espaço vai puxar de calor dessa superfície. Né? Ou seja, o conceito de efetividade nesse problema seria, né, que essa área que eu estou marcando aqui no desenho, ó, a área desse círculo, né, ela vai liberar uma determinada quantidade de calor. Quando você colocar essa aleta, você vai aumentar a quantidade de calor, porque você está expondo uma área bem maior ao fluido, né? E a efetividade vai te medir exatamente isso. Quanto de calor você agora libera em relação a essa superfície antes de colocar a aleta. Então, é quantas vezes você aumenta a transferência de calor. Esse é o conceito da efetividade. Né? Então, aqui dos nossos slides, né, a efetividade está definida aqui. Ó, é o Q com aleta em relação ao Q sem aleta. É o Q da aleta dividido por H, a área da base, θB. Né? Então, vamos colocar essa equação lá. Equação da efetividade. Vou pegar isso daqui e passar para cá. Então está aí a nossa equação básica que vai definir a efetividade da aleta. Então a efetividade da aleta é o Q da aleta, HA, θB. A área da base, temperatura reduzida em relação à base. Então, dada a efetividade, a gente consegue achar o Q da aleta. Então, vou deixar um espaço aqui para outras equações básicas que a gente vai precisar de trabalhar. E vamos partir aí para começar a entender a solução desse problema, de onde que nós vamos tirar o comprimento da aleta. Então, começando a calcular o Q da aleta, a partir da efetividade. Efetividade da aleta, H, área da base, θB. Então, aqui a gente consegue calcular o Q da aleta. Então, fazendo essas contas, né, vamos ver se a gente consegue definir todos os nossos parâmetros. Né? A efetividade é dada, o H também é conhecido. O que é a área da base? A área da base da aleta é a área desse círculo, né, que eu estou achurando aqui, π d2 sobre 4, e o θB é a temperatura reduzida, T menos o T do fluido, no caso o índice B, T da base. Né, T da base menos a temperatura do fluido. Né. Então, fazendo essas contas, a efetividade está aí, 23,5, o coeficiente de convecção é de 220 watts por metro quadrado por Kelvin, π dividido por 4 vezes o diâmetro ao quadrado. O diâmetro dessa aleta é de 4 milímetros, 0,004, isso ao quadrado, isso vai dar metros quadrados. E a diferença de temperatura vai dar de 75, 100 menos 20, perdão, 80, variação de grau Celsius é a mesma de Kelvin. Então aqui a gente pode, né, fazer análise dimensional, o metro quadrado roda com metro quadrado, o Kelvin com Kelvin, e a unidade que sobra é a unidade de taxa, ou seja, o watts. Então, fazendo essas contas, a gente acha aí que o Q da aleta é igual a 5,2 watts. Ou seja, a parte mais difícil desse problema já está aqui, já está resolvida. Resolvida de que forma, né? Porque quando a gente conhecia a geometria da aleta e as condições com que essa aleta está exposta, a maioria dos problemas a gente calculava o Q da aleta. Então, agora, se você conhece o Q da aleta, mas não conhece uma das variáveis dimensionais da aleta, você vai ter aí de achar uma equação para achar essa incógnita, que no caso é o comprimento da aleta. Então,
para a gente relacionar agora o que é da aleta que a gente conhece com o seu comprimento, a gente tem que verificar o quê? Que equação de Q de aleta, de taxa de calor para aleta, nós vamos utilizar, né? Em aleta, o que a gente vai ter que olhar agora? Nós temos 4 situações distintas para transferência de calor na ponta da aleta. Nesse problema, ele fala bem aqui no final, ó, existe convecção na ponta da aleta, né? Mas nós vimos que, se a gente olhar para os nossos slides, né, a equação de convecção na ponta é uma equação bastante complexa, né? Aparecem vários senos e cossenos hiperbólicos. Então nós vimos depois uma técnica, né, onde a gente consegue converter um problema de convecção na ponta da aleta em um problema onde a gente usa aquela solução mais simples, de aleta de ponta isolada, que era usando aquele comprimento corrigido. Só para a gente recapitular o que era o comprimento corrigido, né? O que a gente fazia nesse caso? Nós pegávamos a área da aleta, a área da ponta da aleta, e transformava essa área da ponta numa área lateral, ou seja, a gente aumentava um pouquinho o tamanho da aleta, de forma que a área que era ocupada pela ponta passa a se tornar área lateral. E a gente corrigia esse comprimento com uma cota adicional, gerando o que a gente chama de comprimento corrigido. No caso das aletas piniformes, um comprimento corrigido, nós mostramos isso em aula, né? Comprimento corrigido, no caso de aletas piniformes, é o comprimento da aleta mais o diâmetro dividido por 4. Né? É igual a D sobre 4. Então, se você aumentar esse comprimento da aleta somando o diâmetro dela dividido por 4, né, esse comprimento adicional corrigido vai ter a área lateral vai ser igual à área da ponta da aleta. Né? E a gente trata agora essa nova aleta, essa aleta um pouquinho maior, como aleta com a ponta adiabática. Okay? Usando a solução de aleta de ponta adiabática. A aleta de ponta adiabática, né, a taxa de calor para a aleta adiabática, né, ou de ponta isolada, né, adiabática, né, nós temos a solução para ela, né, raiz de HPKA, no caso a área transversal, θB, tangente diabólico de ML. Então, tudo que você for olhar agora de comprimento, seja na área, perímetro, qualquer lugar que aparecer um comprimento, ele vai ser quem? Comprimento corrigido. Né? E lembrando que esse parâmetro M é uma combinação desses 4 parâmetros da aleta. Duas condições, o K e o H, e 2 fatores geométricos, perímetro e área. Então, o M é a raiz quadrada de HP sobre K, área transversal. Então, nota que em todos os termos dessas duas equações, o L aparece apenas dentro da tangente hiperbólica. Então, como a gente conhece a taxa de calor na aleta, o que você vai fazer? Você vai isolar o LC. Okay? Então, partindo dessa solução, nós vamos isolar o LC. O que a gente vai fazer? Vamos pegar tudo que está multiplicando a tangente hiperbólica e dividir pelo que é da aleta. Então, a tangente hiperbólica de MLC vai ser igual a taxa de calor na aleta dividido pela raiz de HPK, área transversal, escrever a raiz, escrever elevado a meio é a mesma coisa, vezes o θB, né? Que é da aleta dividido por θB. Então, para isolar a tangente hiperbólica, o que você vai fazer? Você vai tirar o arco tangente hiperbólica, né? Então, aplicar dos dois lados, você vai ter aqui que o MLC vai ser o arco tangente hiperbólico de, vou colocar aqui um colchete, vai ser melhor, de o que? Da aleta, dividido por HP, K, área transversal, elevado a meio, θB. E não esquece que agora a gente tem que isolar o LC. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse M e passar para cá, dividindo, vezes 1 sobre o parâmetro M. Né? Então, que eu posso tirar esse M daqui, e aí eu tenho a resposta algébrica para o cálculo do LC. Então, daqui para frente é conta, né? O que você vai fazer aqui? Ó? O LC vai ser o arco tangente hiperbólico, o que é da aleta a gente conhece, ele está aí, 5,2 watts. Aí você vai dividir pelo coeficiente de convecção, que é dado 220,
220 watts por metro quadrado por Kelvin. O perímetro da aleta, na equação básica, o perímetro é o comprimento dessa corda aqui que eu estou desenhando lá no desenho da aleta, ó, o comprimento da circunferência, πd. Né? Então você vai ter π vezes o diâmetro dessa aleta, 0,004 metros. A condutividade também é dada, 160, uma aleta de alumínio, 160 watts por metro quadrado por Kelvin. E a área transversal, que é a área confinada pelo perímetro. Então, aqui no formulário, ó, área transversal, π d2 sobre 4. Então, π sobre 4, o diâmetro, 0,004 ao quadrado, isso vai dar metros quadrados. Isso tudo está dentro de uma raiz. Não esquece do θb, a diferença de temperatura, está aqui em cima, onde eu achurei, 80 kelvins, né? Isso aqui está a meio, 80 kelvins. E ainda lá na frente você ainda tem, ó, esse fatorzinho, ó, uma conta gigante. Você ainda tem esse fatorzinho 1 sobre m. Então, fazendo a inversa do m, né? K sobre a área transversal, que também vai ser uma raiz, né? Condutividade, 160 watts por metro por Kelvin. Área transversal, π d2 sobre 4. Diâmetro ao quadrado, 0,008. Isso ao quadrado, isso é metros quadrados. E dividindo aí pelo H, então, análise dimensional, tudo numa linha só, você vai multiplicando, vezes. Agora você vai inverter, lembra que a gente está fazendo o inverso do M, né? Você vai fazer o inverso do H, 220 watts por metro quadrado por Kelvin. E, finalmente, você vai colocar aqui o perímetro, πd, né? π vezes 0,008 metros. 1 sobre o perímetro, πd. E isso aqui está elevado a meio. Aqui a gente pode simplificar alguma coisa, né? Você pode simplificar o π, você pode simplificar um desses diâmetros, né? Esse diâmetro com um desses aqui, ó, vai ficar só metro. Esse metro você corta com esse metro, esse Kelvin, esse watts com esse watts. O parâmetro m, só para lembrar, né, vai ser o parâmetro m é 1 sobre metro quadrado, né? Quando você tira a raiz dá 1 sobre metro, como aqui é o inverso de m, ó, a unidade desse termo aqui vai dar metro. Né? E a unidade desse termo que está aqui entre parênteses, ele, como é um arco tangente, né, ele vai ser um termo adimensional. Então a sua resposta de L está na unidade do inverso de m, que é em metros. Aí isso vai dar em metros, depois você vai fazer a conta, vai transformar isso para milímetros. Você fazendo essa conta, né, com bastante atenção, obviamente, você vai achar aí um comprimento corrigido, cuidado, ainda não é a resposta, você vai achar um comprimento corrigido, né, nesse problema, igual a 36,1 metros. Aí depois você vem e calcula, onde eu estou marcando aqui no formulário, você vai calcular agora o L a partir do comprimento corrigido. Achou o LC, você vem e calcula o L. O L é o LC menos o diâmetro sobre 4. Então esse L vai dar um pouquinho menor, como a gente já sabe, né? Tirando a correção, vai dar 35,1 milímetros. Esse aí seria o tamanho de uma aleta, né, de 35 milímetros, 3,5 cm, né, basicamente, onde você conseguiria ter esse aumento de efetividade. Ou seja, colocando uma aleta de alumínio de 3,5 milímetros de comprimento, você consegue aumentar a taxa de calor sobre aquela mesma área antes de colocar a aleta em 23,5 vezes, que é o conceito de efetividade. Um problema gigante. Bom, pessoal, então vamos fechar com esse problema número 6 aqui, que diz o seguinte. A água, né, com essa condutividade, a uma temperatura de 25 graus, está escorrendo sobre a superfície de uma parede de aço, que tem essa condutividade de 61,7, cuja temperatura está em 40 graus. A parede possui uma espessura de 0,35 metros e sua outra superfície está a uma temperatura de TS2 de 100 graus. Em condições de regime estacionário, qual é o coeficiente convectivo associado ao escoamento de água? Depois, quais são os gradientes de temperatura na parede e na água que está em contato
com a parede, né? Então, esse é um problema que, na verdade, é um problema que requer aí aquela base em transferência de calor de vocês, né? Saber como é que estão os fundamentos de transferência de calor nosso, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, mais uma vez, é um esquema desse problema, que isso ajuda bastante a gente entender o que está acontecendo, né? Então, vamos fazer aqui um esquema, a gente tem uma parede de aço, onde tem um fluido escoando. Então, quando a água vai escoar, né, vai formar uma camada limite sobre essa região, e daqui vai ter uma variação aí na temperatura desse fluido. A parede está mais quente, né, a superfície da parede está 40, o fluido está 25, e ela vai esfriar. Então, vou colocar isso aqui na direção para cima, aqui é a nossa referência, o eixo Y, né? Então, essa é a variação de temperatura que vai existir no fluido, né? Dentro da camada limite, né, vai haver um T de Y, por exemplo, né? Muito bem. Só que ele falou aqui que, no caso, essa parede tem uma espessura. Eu vou fazer ela um pouco exagerada aqui, né, para a gente poder desenhar. Tem uma espessura aqui, L, né, de 35 milímetros. Né? E aqui nós temos a temperatura da superfície TS1, que foi dada, de 40 graus. A temperatura do fluido, da corrente livre, ou seja, fora da camada, muito longe da placa, 25 graus. E a temperatura do outro lado da parede está a 100 graus. 100 graus Celsius. Então aqui vai desenvolver, ó, em condições de regime estacionário, parede plana, a gente já sabe, perfil de temperatura, distribuição de temperaturas, vai ser na forma de uma reta, né? Aqui um T de X, né? No caso, a direção está em Y, então em vez de ser um T de X, vai ser um T de Y, dentro da parede. Então existe uma variação de temperatura linear e aqui uma variação de temperatura não linear no fluido. Aqui é o sólido e aqui é a água, a fase fluida. Então, o que ele quer primeiro? Em condição de regime estacionário, qual que é o coeficiente de convecção? Bom, o que nós sabemos até agora, né? Se a gente for pensar em balanço, né, no volume de controle, a gente pode relacionar as taxas de condução com as taxas de convecção, porque o mecanismo dentro da parede é a condução e no fluido vai ser a convecção. Então, isso pode ser um caminho para a gente partir. Então, vamos começar aqui pensando em equações básicas. A gente falou em balanço global, equações básicas. Vamos ver como é que a gente consegue sair desse problema. Então, equações básicas, vamos pensar em termos de balanço, né? Taxa de energia acumulada é a taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada. Né? Esse aí é o balanço de calor. Energia que entra. Então, com esse balanço de calor, se a gente for pensar em termos de solução, como é que a gente poderia usar? Bom, vamos fazer o seguinte, como a gente conhece tudo o que acontece do lado do sólido, nós conhecemos as duas temperaturas, nós sabemos o perfil de temperatura linear, conhecemos a propriedade desse meio, a gente só não conhece a área, né? Então a gente pode pensar em fazer o quê? Um balanço de superfície. Ó. Então, se a gente escolher o volume de controle aqui, ó, volume de controle, a gente pode começar a pensar nessa solução. Ó. Solução. Então, nesse volume de controle, que eu marquei em vermelho, né? Como o volume de controle é uma superfície não tem massa, não tem volume, não tem a possibilidade de ter acúmulo e nem geração. O que entra é igual ao que sai. Então, a taxa de energia que entra é igual à taxa de energia que sai. Né? Então, o que você tem aqui abaixo? Abaixo você tem um Q de condução, e saindo aqui, ó, pelo escoamento do fluido, você tem um Q de convecção. Lembra que o balanço é sempre em taxa, né? Então você tem o fluxo de condução vezes a área igual a um fluxo de convecção vezes a área. Então, a gente pode cancelar as áreas, Q de condução igual a Q de convecção. Bom, condução de calor, regime permanente em parede plana, nós já sabemos a forma do fluxo de calor pela condução, K sobre L delta T. Você pode fazer esse problema por resistências também. Delta T sobre R é igual a delta T sobre R. Por quê? Porque é regime permanente. Né? Então, o K sobre L, temperatura maior, TS2, temperatura menor, TS1. Igual Q de convecção, Newton, ele quer saber o H, né? Associado ao escoamento, o H global, o H médio, né? A parede está sendo resfriada, né? O calor está saindo da superfície da parede, então lei de resfriamento de Newton. Temperatura da superfície, no caso, é a TS1, temperatura de 40 graus, menos a temperatura do fluido.
Então, nessa primeira parte que ele pede o coeficiente de convecção, na verdade, matéria aí do capítulo 1, né, balanços globais. Então a gente pode isolar o H, K sobre L, TS2 menos TS1, dividido por TS1 menos T infinito. Na verdade, né, essa razão de temperaturas vai definir o número de Biot, né? Se você passar o L multiplicando, juntar ele com H, HL, passar o K dividindo, HL sobre K é o próprio Biot, né? Então a gente está definindo o Biot, né? Então a gente pode calcular aqui o H. Bom, vamos ver se a gente tem tudo que a gente conhece e prestar muita atenção. Ó. Como aqui a gente está falando de condução, ó, esse K é o K de quem? Né? Condução de calor é o K do sólido. Então, vamos fazer a anotação aqui, ó, o KS e o KS, o K do sólido. Então, nota que no enunciado ó, foi dado, inclusive, os índices, ó, KS e, no caso da água, um K, S do sólido e F do fluido. Então, é o K do sólido 61,7 watts por metro por Kelvin. A espessura dessa placa é de 35 milímetros, 0,35 metros, perdão, 35 centímetros, né? 0,35 metros. E aqui são os deltas, né? Então, o primeiro delta é 100 menos 40. O delta de Celsius é o mesmo de Kelvin. E depois o delta de 40 para 25, um delta de 15, né? 15 kelvins ou 15 graus Celsius dá na mesma. Então, por análise dimensional, isso vai dar unidade de H, watt por metro quadrado por Kelvin. Então, fazendo essas contas, você tem aí que o H vale, nesse problema, 705 watts por metro quadrado por Kelvin. Está aí a primeira parte desse problema. Então, não tem nada de novo, é só achando o H. Por que você tem que achar esse H? Porque você vai precisar dele para a segunda parte. Bom, então vamos falar de gradiente. Se você não sabe bem os conceitos, ou seja, o que é um gradiente, você não sai desse problema. Então, a gente tem basicamente dois tipos de variações: variações com tempo, taxa, variações com posição, gradiente. Então, gradiente de temperatura é variação de temperatura com a posição. Então, na verdade, quando você fala em gradiente de temperatura, você está falando em dt e em relação ao eixo o seu sistema de coordenadas. No caso, o calor está subindo, né, na direção de y, então a gente está falando de dt dy. Então, o que ele quer nessa segunda parte? O gradiente de temperatura na parede e na água, em contato com a parede, né, nós vamos abrir isso aqui logo em seguida. O gradiente de temperatura é como que essa temperatura varia. Bom, de onde que vem as expressões dos gradientes? Se a gente olhar a equação básica da lei de Fourier, ó, Q de condução, o fluxo de condução para a lei de Fourier, ele é menos K dt dx, ou, no caso nosso, está indo na direção de y, dt dy. Então, se você igualar o fluxo na forma linear com a lei de Fourier, você tem, na verdade, o gradiente. Então, tudo que está multiplicando esse Ks aqui na forma, eu estou marcando com a setinha, ó, né? Tudo que multiplica o Ks, na verdade, é o gradiente. Né? Então, a gente pode formalizar isso igualando, né, essa equação linear para a lei com a lei de Fourier. Né? Então, fazendo isso nessa solução, né, menos K de quem? Do sólido, dt dy, isso, na verdade, é o Q de condução na forma linear, né, que é o Ks sobre L, TS2 menos o TS1. Né? Como a gente já sabe, né, o gradiente de temperatura, no caso de uma reta, a inclinação dessa reta, né, essa reta que eu estou marcando aqui, a inclinação dessa reta é um delta de temperatura em relação a um delta de comprimento. E o gradiente, você está vendo aqui que ele vai ser negativo, né, dt dy, vai ser menos o delta, né, 100 menos 40, né, vai dar menos 60 kelvins, né, dividido pela distância de 0,35 metros. Então, esse gradiente, no caso do sólido, vai dar menos 171,4 Kelvin por metro. E o gradiente tem que ser negativo. O que significa o gradiente negativo? É uma reta decrescente, ou seja, o calor vai da maior temperatura sempre para menor temperatura. Então, o gradiente tem que ser realmente negativo. Né? O gradiente é um vetor que aponta na direção da maior variação. Né? O gradiente de temperatura é negativo. Bom, e como é que você acha, então, ó, a segunda parte? Ó, vou marcar aqui em azul. Né? Gradiente de temperatura na água que está em contato com a parede. Por que essa informação em contato com a parede é importante? Se a gente for olhar para esse desenho que está aqui, ó, vou dar uma limpadinha nele. Ó. Se você olhar nesse desenho que está aqui, tirando o volume de controle, ó, a variação de temperatura na água, ela não é linear.
ela não é linear. Então vamos refazer esse desenho para mostrar a camada limite novamente, né? A variação de temperatura no fluido, ela não é uma reta como no sólido, ela é não linear. Então a taxa varia com a posição, né? Então ele quer saber a taxa em contato com a parede, ou seja, o gradiente de temperatura na parede, ou seja, na coordenada y igual a 0. Ó. Ele quer esse gradiente aqui. Ó. Isso vai ser o nosso dt dy na coordenada y igual a 0, ou seja, no fluido. Né? Então, nós vimos que você consegue calcular o H pela definição, ou seja, pelo balanço na interface. Se você voltar lá aos nossos slides, ó, quando a gente olha a camada limite térmica, aparece a definição do H. Né? É menos o K do fluido, vezes o gradiente de temperatura no fluido, ou seja, y igual a 0, bem na superfície da camada, em relação ao ΔT, entre a superfície e o fluido. Essa é a definição. Então, vamos calcular o gradiente de temperatura ó, a partir dessa equação que está aqui. Ó. Então, vamos trazer ela para cá, nas nossas equações básicas. Né? Então, ó, nota que no item, na primeira parte desse problema, no item 1, nós calculamos o H, porque agora você precisa dele. Então, se a gente olhar para essa equação aqui, você tem o H, que a gente já calculou ele, o 705, o K do fluido é dado, então você pode calcular aí, pela definição do H, você pode chegar no gradiente de temperatura em contato com a placa. O gradiente de temperatura do fluido em contato com a placa, y igual a 0. O que você vai fazer? Você vai pegar o H vezes o ΔT e dividir por menos o K do fluido. Então, isso vai ser menos o K do fluido, vezes a diferença de temperatura, dividido pelo H. Então, fazendo essas contas, o gradiente de temperatura para o fluido, em contato com a placa, vai ser menos o K do fluido, foi dado no K da água, 0,62 watts por metro por Kelvin. O ΔT, temperatura da superfície, é o TS1, que está em contato com o fluido. 40 menos 25 é o delta de 15. Variação de Celsius é a mesma de Kelvin, 15, né? Dividido pelo H, que nós já acabamos de calcular. 705 watts por metro quadrado por Kelvin. Né? Então aqui, de novo, você vai ter a unidade Kelvin por metro, o resto tudo vai cancelar. E você vai ter aí que o dt dy para y igual a 0, vai ser igual a, fazendo essas contas, menos 17,1 Kelvin por metro. De novo, o gradiente é necessariamente negativo porque o calor está fluindo, está indo na direção da corrente livre de escoamento, ou seja, está indo da maior temperatura TS1 em direção à menor temperatura, que é a temperatura da corrente livre. Então, em convecção, né, nós vimos aí basicamente duas formas de calcular os Hs, ou você calcula o H pela definição do H a partir de um gradiente de temperatura, ou você calcula o H, no caso o H médio ou o H num ponto, se você tiver aí uma correlação de H, como por exemplo, nos problemas anteriores que nós vimos um H em função de x. Né? Se você tiver distribuição do H sobre a placa, você pode calcular o H médio por integração. Gigante?